5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. A música de hoje foi Matheus André Vai. Ele entrou aqui, ó, se inscreveu no nosso canal do YouTube e pediu a música dele. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para todos os amigos de Belém do Pará. Minha querida e linda turma do 9º ano de Sociologia, nesse dia 27 de maio nós vamos falar sobre a globalização. Vamos ver os prós e os contras. Vamos observar o movimento de capitalistas versus socialistas. Vamos entender o que é ONU, OMC, FMI, essa questão de ocidentalizar os Estados Unidos, os avanços e os retrocessos de toda essa movimentação. E aí, será que foi bom ou será que foi ruim? Qual foi o lado bom e qual foi o lado ruim? Vamos para a aula de Sociologia. Bom, o século XX, ele foi palco de grandes, enormes transformações dentro da história. E elas marcam de forma definitiva toda a organização do mundo. E dentro dessa marcação, dessa organização, desse mundo todo, está a globalização. A globalização, enquanto processo, ela amplia-se com o desenvolvimento do capitalismo, nessa condição fundamental para sua dimensão que foi alcançada no final da Guerra Fria, entre os anos de 1980 e 1990. Bom, ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo se divide em duas partes. Um bloco capitalista, que era representado pelos Estados Unidos, e o outro bloco socialista, encabeçado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Desse modo, foi conhecido esse momento como Guerra Fria, e foi marcado por uma forte disputa pelo domínio da ideologia desses dois blocos, também pela chamada corrida espacial e tecnológica. Bom, nessa disputa, o modelo dos Estados Unidos, o capitalista, acabou saindo vitorioso, porque depois das reformas econômicas e políticas movidas lá na União Soviética, e já não estava muito bem das pernas, ou seja, sem condições de manter o projeto socialista e o seu modelo de Estado, quando eles imaginavam um estado de bem-estar social. No final dos anos 80, quando cai o muro de Berlim, aquele muro lá da vergonha da Alemanha, como era dito, ele era um símbolo da divisão do mundo, o que significaria a vitória da ideologia capitalista. Bom, desde então, essa configuração de uma nova ordem mundial, que foi iniciada ali pela reorganização dessas relações internacionais, justamente no tocante à divisão internacional da produção, ou seja, do trabalho. Fundamentalmente, essa globalização teve como seu motor a busca pela ampliação de mercados, de negócios, ampliação de relações internacionais em nome dos objetivos econômicos dessas nações. Então, nesse caminho, nesse sentido, foi preciso se pensar no papel de uma ampliação do neoliberalismo como um modelo econômico que fosse adotado pelas potências do mundo todo. Ele foi muito defendido na década de 1980 por líderes mundiais como Margaret Thatcher, até escrevi aqui. Esse fato acabou fazendo uma redefinição desse papel do Estado, que cada vez mais, em nome da liberdade econômica, os Estados Unidos, enquanto instituição que deteriam esse poder na sociedade sobre as mais diversas esferas, como por exemplo na economia, eles vão diminuindo a sua presença em algumas decisões,
tornando-se mínimos, apenas como regulamentador, assim como os demais agentes econômicos. O próprio Estado também se submeteria a essas leis de mercado. Ele se preocupava mais com as questões do mercado financeiro, o balanço cambial, a competitividade internacional, entre outros aspectos desse universo do capital. Então, surgem alguns blocos econômicos no mundo inteiro, como a União Europeia, o Mercosul e vários outros. E a finalidade deles era criar condições para uma melhor comercialização entre esses seus membros. Com essa situação de interdependência dessas economias, nós temos que lembrar que, nesse contexto, aí desde o final da Segunda Guerra Mundial, instituições como a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OMC, Organização Mundial do Comércio, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional, entre outros, tem um desempenho assim de um papel fundamental nessas chamadas relações internacionais no âmbito dos mais diversos assuntos de interesse mundial. Bom, ainda com relação a essa grande internacionalização da economia, ou seja, a ampliação do comércio e dos investimentos externos em países dependentes dos mais ricos, nós precisamos pontuar que todo esse processo ele acaba sendo acelerado pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de produção, tornando-se mais eficientes, e dos meios de comunicação. E a consequência disso são transações econômicas internacionais e o mercado financeiro se desenvolvendo também, inclusive hoje, pela virtualização da economia pela rede mundial, o que permitiu que as corporações multinacionais se proliferassem por todo o mundo. Para além do aspecto econômico, propriamente dito, essa globalização possibilita então uma maior aproximação das nações no que diz respeito às discussões em conferências internacionais, por meio de órgãos como a ONU, como eu acabei de falar, sobre assuntos de interesse geral, como a fome, a pobreza, o meio ambiente, o trabalho e outros mais. Um bom exemplo seria como foi tratado, por exemplo, a formação do Estado da Palestina, questões ambientais, e do ponto de vista cultural, nós temos um processo de sobreposição e aproximação de culturas, costumes, mas esse predomínio acaba sendo do padrão ocidental. Esse processo pode ser chamado então de ocidentalização do mundo, ou seja, o padrão de vida, os valores, a cultura, como música, cinema, moda e outros mais. Isso sem se falar do idioma, né? O inglês, porque ele é visto como uma língua universal. Bom, direta ou indiretamente, representam o poder da hegemonia dos Estados Unidos no mundo todo. Da mesma forma que se tem uma tendência a essa homogeneização de valores culturais, tem-se também o aumento do processo de intolerância e xenofobia em países como os Estados Unidos e a França. A questão dos atentados, por exemplo, lá de 11 de setembro de 2001, pode ser um exemplo dessa intolerância, tanto de alguns grupos lá do Oriente em relação ao Ocidente, assim como também por parte do Ocidente com relação ao Oriente. Porque, de uma forma, como os Estados Unidos empreenderam um revanchismo em nome da segurança mundial contra o terrorismo, a respeito da crise econômica que enfrentam, ainda mais nesse momento, o mundo inteiro está numa crise, estamos num momento de pandemia. E os Estados Unidos ainda possuem o poder de hegemonia do mundo inteiro. Dessa forma, as ideias de soberania e de Estado-nação ficam reduzidas diante dessa globalização, porque tudo isso vai depender do papel que determinado país exerce nesse jogo da política internacional, podendo sofrer uma maior ou menor influência, seja ela econômica ou cultural. A reiteração e diminuição do papel do Estado com a valorização de políticas neoliberais e a permissividade ou dependência com relação ao capital de investidores internacionais são alguns fatores que contribuíram para esse aumento da pobreza e da desigualdade em países mais pobres por todo o mundo. Bom,
A ambiguidade da valorização vem à tona quando se avalia seus efeitos mais negativos sobre a população mundial, principalmente do ponto de vista econômico. Com essa globalização da economia, por exemplo, as empresas, em nome da concorrência, reduzem custos, diminuindo vários postos de trabalho, gerando desemprego estrutural. Além disso, o desemprego pode piorar quando existe um crescimento do investimento no mercado financeiro, de forma a possibilitar um retorno maior e mais rápido aos grandes investidores, ao invés do investimento na produção. Essa aí sim que é geradora de emprego. Como se tem debatido atualmente entre as causas das crises na economia mundial nos últimos anos, principalmente naqueles problemas anteriores, lá do ano de 2008, estariam as chamadas operações financeiras especulativas, as quais tiveram como consequência direta uma reformulação do papel do Estado entre países mais ricos, agora mais intervencionistas do que antes. Buscando amenizar os efeitos nocivos dessas crises, algumas medidas foram adotadas pelo governo na tentativa de controlar o déficit público da inflação, por exemplo, os juros altos. Eles contribuem para a concentração de renda e o desemprego, um fato que tem levado as populações de muitos países a irem às ruas manifestarem seu descontentamento. Assim, em relação à globalização, nós podemos dizer que é um processo de mão dupla, de vai e vem, de duas vias. Se há coisas boas por um lado, como as relações sociais, intercâmbio cultural, possibilidade de uma maior troca comercial, também há retrocessos. Há uma coisa ruim, como o aumento da miséria, da desigualdade social, da intolerância religiosa, cultural, a perda de poder dos estados e em detrimento das grandes corporações multinacionais. Bom, vamos ter que esperar para que a gente possa saber ao certo o que essa atual pandemia nos reserva para o futuro. De uma coisa é certa, a economia vai se retrair no mundo inteiro. Bom, não bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Não posso esquecer disso. E não posso esquecer de dizer que tenho muito amor, muito carinho, muita paciência. E em breve essa situação vai passar. Tá legal? Então, um grande beijo, um forte abraço e fiquem bem.